Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje, dia 24 de fevereiro de 2021, hoje é uma quarta-feira. Vou fazer a leitura do livro A Year of Forgiveness, de Tina Louise Spalding. Hoje, comentários de Jesus Cristo a respeito da lição 55, que é a quinta parte da primeira revisão. Então vamos ver aqui o que Jesus Cristo e sua equipe da Consciência Crística comentam a respeito dessa lição. Antes eu vou ler qual é a revisão, então a revisão é lição 21. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Lição 22. O que eu vejo é uma forma de vingança. Lição 23. Eu posso escapar desse mundo desistindo dos meus pensamentos de ataque. Lição 24, eu não percebo os meus maiores interesses. Lição 25, eu não sei para que serve coisa alguma. Mais uma vez, Jesus está, nessa revisão, ele está se concentrando muito em comentar sobre a forma da prática das lições e não sobre o conteúdo. No final da leitura, eu dou uma palhinha sobre o conteúdo. Então vamos lá. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Este é um presente maravilhoso que você dá a si mesmo hoje, ao revisar essas lições. Algumas dessas lições têm um palavreado diferente do que no texto original. Então, o que ele está falando? Quando você pega o livro de exercícios, você vê que os textos são um pouco diferentes dos textos das lições originais, ok? E eu, particularmente, acho isso ótimo, porque é uma outra forma de falar a mesma coisa, ok? A sua mente percebe isso. Mas nós queremos que você compreenda que nós falamos sobre princípios e ideias. A razão para a mudança nas palavras é para que você não fique tão dogmático. Eu sou extremamente dogmática. Você poderá notar algumas instituições religiosas no seu plano, que algumas instituições religiosas no seu plano, aqui na terceira dimensão, usam palavras individuais de forma inflexível, dependendo de quem vai traduzir o texto original em inglês, em francês ou em qualquer língua a qual você esteja lendo o texto. Nós queremos que você compreenda que essas lições não são sobre fatos e regras rígidos. Este é o mundo do ego, o quantificável e o mensurável. Eu sou tudo isso. Hoje o texto foi para mim mesmo, Eu sou totalmente dogmática com o significado das palavras. Você está acostumado a esse sistema, quer dizer, o sistema do mensurável, o sistema de pensamento do ego. Nós usamos as palavras de forma levemente diferente para que você veja os significados por trás dos símbolos e não fique preso, como tende a ser feito na sua sociedade, em palavras específicas. Palavras são símbolos de símbolos. Quando você traduz a linguagem de textos antigos em outra linguagem, em outro idioma, e continua com muitas interações ao longo da história, você tem símbolos de símbolos de símbolos. É exatamente isso que você encontra em muitos dos seus dogmas religiosos. Essa é uma das razões pelas quais nós canalizamos através desse ser, Tina Louise, ele está falando de Tina Louise, para que você escute isso de primeira mão, em primeira mão, e para que você tenha explicações, para que você tenha que elaborar as explicações que são dadas diretamente para você ao longo do tempo, a cada dia,
de forma que você não fique obcecado, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está canalizando porque ele quer que nós tenhamos o conhecimento direto. E aí nós tenhamos tempo a cada dia para elaborarmos as nossas próprias conclusões a respeito do texto que estamos lendo. Ok? Mas não fiquemos obcecados com os detalhes, como é o meu caso. Eu tenho muito essa tendência, ficar obcecada com os detalhes. Então a lição para mim hoje foi muito apropriada. Isso não significa que a acurácia não seja importante. Nós queremos que você tenha... Mas nós queremos que você... Não queremos que você se torne compulsivo ou dogmático. Nós queremos que você tenha uma diligência relaxada na sua prática. Isso significa que você solta o controle, o medo, o julgamento, mas você pratica. Você pode ser diligente e, ao mesmo tempo, relaxado. Eu tenho muita dificuldade com a parte do relaxado, facilidade com a parte do diligente. O ego quer controle e ele quer ser preciso. Ele quer medir as coisas imediatamente. O ego está baseado no tempo. O ego se baseia no tempo e o ego usa o corpo. É importante que você compreenda os princípios que nós queremos que sejam cultivados. Nós queremos que você seja relaxado, feliz, aberto e que você se sinta bem. Essas são algumas das pistas que você vai conseguir a respeito dessa nova experiência, né? A experiência de vida com a prática das lições. A sua nova experiência com aqueles sentimentos bons no seu sistema de orientação interior, dizendo assim, muito bem, você está nos trilhos. É isso que ele quer pra gente. Se você se torna muito obcecado, obsessivo com as lições, ou muito medroso quando você perde uma lição, então você poderá sentir uma emoção negativa. E essa emoção negativa será o seu sistema de orientação interior dizendo: ah, não faça desse jeito. Vamos continuar no caminho da diligência relaxada, né? Ou do relaxamento diligente, como vocês preferirem. O seu sistema de guia interior é constante e é acurado. Você sempre sabe se você se sente bem, feliz, relaxado, contente, curioso, criativo e imaginativo. Se sentir sonolento é um pouquinho diferente, mas está ok. Se você sentir uma necessidade urgente de dar uma soneca, não resista a essa vontade. Não pense que você está sendo preguiçoso. O pensamento, eu estou sendo preguiçoso, é exatamente o que dá a você o sentimento ruim sobre a sonequinha, o cochilinho, ou um período de descanso. Esse sentimento não é sobre o descanso em si. Esses são alguns dos discernimentos que você vai adquirir maestria sobre à medida em que você caminhar ao longo das lições. Você vai começar a sentir como fazer essas lições e como estar no mundo. Lembrem-se, devemos estar no mundo sem pertencer ao mundo. Essa é a chave. Esteja no mundo, mas não pertença a ele. Você sai de um estado onde você está muito estressado, muito controlador, argumentativo, acusador, para um estado no qual você está aberto, menos focado no tempo, mais saudável e mais agradável de se estar de se estar com você. Você se torna uma pessoa mais agradável, as pessoas querem mais ficar perto de você. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos nos ver novamente amanhã. Eu adorei, a lição foi para mim. Bom, eu vou ler para vocês uma coisa muito interessante, que é uma observação de Ellen Schuckman para a lição de hoje, para a seguinte frase:
aqui da lição 21. Eu estou determinado a ver as coisas de forma diferente. O que eu vejo agora... Peraí, deixa eu ler em português, para não ter risco de falar bobagem. Então, o que eu vejo agora são apenas sinais de doença, desastre e morte. Isso não pode ser o que Deus criou para o seu filho amado. Aí Ellen Schuckman, a canalizadora de Um Curso em Milagres, bota a seguinte nota de rodapé nessa sentença. Ela cita o Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 17. E uma voz veio do céu dizendo: este é o meu filho amado, que me agrada muito, né? É um filho muito amado, que me agrada muito, né? Um filho perfeito. E aí o que eu fiz? Antes de fazer o vídeo, eu peguei o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, para a gente ver o que está no Evangelho em português, porque eu tô lendo em inglês, né? E aí fica difícil para mim, porque a Bíblia em inglês é aquele inglês arcaico que eu não entendo nada. Aí, o que diz assim: e dos céus se fez ouvir uma voz que dizia: este é o meu filho dileto, no qual depositei a minha complacência. E o que acontece? Esse capítulo, ele tá falando do batismo de Jesus no Rio Jordão, ok? E veio essa frase: e do céu se fez ouvir uma voz que dizia: este é o meu filho dileto, no qual depositei a minha complacência. E vocês vejam como está o texto de Ellen Schuckman, do evangelho dela em inglês, que, na minha opinião, está muito mais parecido com a ideia de Um Curso em Milagres a respeito do que essa voz do céu falaria, né? Esse é o meu filho amado, é o filho que me agrada muito. Por que me agrada muito? Porque é o filho que eu criei e ele é amado do jeito que eu criei, ele é perfeito do jeito que eu criei. Né? E eu queria deixar esse comentário aqui com vocês, eu achei muito legal. E quero fazer alguns outros comentários aqui bem rapidinho sobre um trecho da lição. O mundo, o que eu vejo, lição 22, o que eu vejo é uma forma de vingança. O mundo que eu vejo dificilmente é uma representação de pensamentos amorosos. São os meus próprios pensamentos de ataque que dão origem a esse retrato. Os meus pensamentos amorosos me salvarão dessa percepção do mundo e me darão a paz que Deus tensionava que eu tivesse. Aí a 23. À medida em que o perdão permite que o amor volte à minha consciência, verei um mundo de paz, segurança e alegria. Então, esse mundo ruim que nós vemos não é o mundo que Deus criou pra gente. É o mundo que nosso ego criou pra gente, preso na sua ilusão de separação. À medida em que eu me apropriar da minha ferramenta do perdão, que é a ferramenta que traz o milagre para mim, à medida em que eu perdoar o mundo, começarei a ver um mundo amoroso, um mundo real, um mundo que é a criação de Deus. Né? Então isso eu queria deixar para vocês. A ferramenta é o perdão. Como poderia eu reconhecer os meus maiores interesses se não conheço quem eu sou? Eu acho que sou meu ego, não sou meu ego, ok? E por fim, ele diz assim, que eu abra minha mente para o propósito real do mundo, retirando o propósito que lhe tenho dado e aprendendo a verdade sobre ele. O propósito que eu dou ao mundo é confirmar a minha ilusão de separação. E aí eu permaneço nesse ciclo vicioso de ataque e defesa, e de coisas ruins acontecendo no meu mundo. É isso, meus queridos. Poderia ficar falando dessa lição aqui durante 2 horas. Infelizmente, tenho que terminar o vídeo. Agradeço a vocês pelos 15 minutos que vocês têm me dado todos os dias. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o meu carinho, com toda a minha gratidão. E se Deus quiser, nos vemos amanhã. Um beijo imenso. Tchau.